Jorjão com Jorjão, Terezinha com Terezinha. Ah não, o que vale é toda forma de amor, deixa casar. André Valadão, nós não te queremos na cadeia, nós te queremos pagando uma multa que você não vai dar conta para a comunidade LGBTQIA+. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Está dando o que falar ainda as declarações de André Valadão sobre o orgulho. Eu não sei se você está por dentro do que está acontecendo, mas o pastor André Valadão, em sua igreja lá em Orlando, nos Estados Unidos, começou a pregar uma série de mensagens, e uma das mensagens foi um título muito sugestivo ou subliminar, ou que dava aí uma dúbia interpretação. E a partir daí, o pastor André Valadão acabou aí incitando o movimento LGBTQIA+, que tomou as dores para si das mensagens pregadas por André Valadão. Depois de ter gerado uma grande polêmica as declarações do pastor André Valadão, muitos outros líderes religiosos, políticos, líderes de movimentos aí militantes se levantaram para poder não somente criticar, quanto também comentar ou também até mesmo apoiar a postura do pastor André Valadão. A verdade é que de 2 anos para cá, o pastor André Valadão, que era mais voltado aí para a área musical do meio gospel, passou também a militar politicamente, passou aí a usar o seu Instagram para poder estar dando aí as suas opiniões pessoais acerca de vários assuntos que permeiam a nossa sociedade. E com isso, frequentemente nós vemos o pastor André Valadão entrando em muitas polêmicas, em muitas brigas e discussões aqui nas redes sociais. Mas o que a gente vem percebendo é que o pastor André Valadão ele está pisando fundo demais aí nas suas crenças, ou fundo demais na forma como ele transmite aquilo que ele acredita, e parece que o buraco para André Valadão está só ficando mais baixo. Essas últimas declarações do pastor André Valadão, que creio eu que foram até interpretadas de uma forma totalmente errada, alguns veículos de comunicação sabe do real contexto a qual o pastor André Valadão disse as declarações que ele disse, só que eles estão pegando essas declarações, muitos deles de caso pensado, para poder criar aí algo que não existe, e isso tem ficado muito sério para o lado de André Valadão. Eu estou aqui com uma notícia que eu estou trazendo aqui do site Terra, do portal de notícias Terra. É muito sério isso que eu vou trazer para você agora. Isso pode permear o futuro de André Valadão como ser humano, dependendo de como se desenrolar a interpretação das declarações do pastor André Valadão. Ele pode ir para trás das grades. Eu quero que você acompanhe comigo, que é algo muito sério. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva agora, ative o sininho para estar recebendo todas as nossas notificações e continue nos acompanhando aqui, porque aqui nós vamos trazer tudo o que acontece no meio gospel, no meio político e até mesmo na grande mídia em primeira mão para você. Vamos lá, pessoal. Antigamente, tudo aquilo que era falado dentro das igrejas, em cultos, em reuniões, só ficavam ali no seio da própria igreja, e se saísse para fora das 4 paredes, era porque um membro ou outro, um visitante ou outro, fez um comentário com alguém da rua, mas não passava muito disso. Hoje, as pessoas levam celulares para dentro das igrejas. As próprias igrejas têm a sua forma de gravar as mensagens, e essas mensagens são gravadas, são pegas e colocadas para os 4 cantos do mundo ouvir. E aonde acaba entrando o problema disso tudo? É que os 4 cantos do mundo não professam a mesma fé que você. Os 4 cantos do mundo não têm a Bíblia como a palavra de Deus e a regra de fé da vida delas. Então aquele trecho bíblico que um pastor ou um líder religioso tira e fala num momento de culto, que pode ser normal para determinada religião, passa a ser uma espécie de crime ou de incitação à violência ou qualquer outra coisa do tipo, se aquele áudio ou aquela gravação exceder os 4 muros, as 4 paredes da igreja. Então, o que acontece? Um pastor que falava normalmente, entre aspas, o que ele queria dentro de uma igreja antigamente, baseado na Bíblia e na fé dele,
Fica difícil ele ter a mesma declaração se aquelas gravações forem para o lado de fora, aonde a lei, aonde a crença é diferente daquela falada dentro da igreja. E é por isso que os pastores têm que ter mais sabedoria, não que não precisam ou não têm que falar a verdade, mas eles têm que ter mais sabedoria para poder aplicar a verdade de uma forma que todos possam entender, mas automaticamente não cair dentro de algo que possa ser ilícito ou possa ser criminoso. Eu estou aqui no site, no portal de notícias do Terra, que está dizendo justamente o seguinte: o MPF solicita que conteúdos discriminatórios de André Valadão sejam retirados das redes sociais. E aí você vai dizer, mas os conteúdos de André Valadão não foram discriminatórios. Aí vai entrar o que eu falei agora há pouco. Não foram discriminatórios para você que professa a mesma fé de André Valadão, para você que tem a mesma crença, que acredita na Bíblia como regra de fé, tem a Bíblia como a palavra de Deus. Só que quando essas declarações vai para o lado de fora, o órgão que julga se isso é crime ou não tem a mesma fé que você, não professa a mesma religião que você, não acredita na Bíblia como você acredita e acaba ocorrendo o que nós estamos vendo aí. Está dizendo aqui, ó, acompanhe comigo. Pastor disse em culto no mês de junho que Deus, ceifaria a vida daqueles que não estivesse fazendo aquilo que de acordo com a Bíblia deveria fazer e começaria tudo de novo se pudesse. E aí vai entrar uma questão que a militância pegou a fala de André Valadão como se estivesse referindo exclusivamente ao movimento LGBT e se encaixou naquela declaração e aí começou a militar. Quem assistir a declaração de André Valadão e folhear com o lado justo do que realmente aconteceu, é facilmente entendido que André Valadão não estava falando exclusivamente do movimento LGBTQIA+, mas André Valadão estava falando do ser humano, estava falando da sociedade de forma geral, onde inclui todos aqueles que, segundo a fé cristã, pecam ou façam coisa de errado, seja as atitudes homossexuais, seja aqueles que roubam, seja aqueles que adulteram, seja aqueles que são falsos. Por outro lado, há uma falta de sabedoria de André Valadão de querer ficar pegando essas declarações, essas mensagens e tentando trazer uma interpretação dúbia, porque aí você dá margem para que as pessoas possam olhar essa mensagem de uma forma discriminatória. E essa é a verdade. André Valadão, por outro lado, sabe hoje do poder da mídia, das redes sociais, ele é muito bem enganjado, ele sabe o poder da audiência de uma rede social, inclusive ganha milhões por ano por causa da quantidade de seguidores que eles têm nas redes sociais. E André Valadão sabe que polêmica nas redes sociais vai trazer engajamento, vai trazer seguidor, vai trazer dinheiro. A gente também não pode perder esse lado. Então, por falta de sabedoria e às vezes até ambição, porque você não pode concordar comigo agora, mas é uma realidade. Tem muito pastor, muito cantor, muito líder religioso que já foi fisgado por essa ambição das redes sociais. E muitas das vezes hoje eles pregam as suas mensagens, dão as suas declarações bíblicas, mas visando a audiência, visando o engajamento. E às vezes cego por essa mídia, cego por esse engajamento, cego por essa fama das redes sociais, eles estão mais visando hoje as mensagens pelo engajamento que eles vão ter do que pela verdade apresentada pela Bíblia. E isso, apesar de ter uma certa verdade na mensagem de André Valadão, mas a falta de sabedoria pode fazer com que ele venha se dar mal. Acompanhe comigo aqui, olha o que está dizendo aqui a matéria. Nesta quinta-feira, 6, o Ministério Público Federal informou que solicitou à Justiça, de forma imediata, a retirada dos conteúdos do pastor André Valadão que envolvem discurso de ódio em relação à comunidade LGBTQIA+, tanto do YouTube quanto do Instagram. O Ministério Público Federal pede Valadão que se retrate pelas frases preconceituosas, seja responsável por arcar com os gastos de criação e divulgação dos discursos a serem feitos como contraponto a falas preconceituosas e que pague o valor de 5 milhões pelos danos morais coletivos que ele causou.
De acordo com o Ministério Público, a pregação do pastor André Valadão ultrapassa em muito a liberdade religiosa e de expressão. Destaca-se o tom agressivo e permeado de ataques à população LGBTQIA+, com a intenção de estimular os fiéis a estigmatizar, isolar e até mesmo ceifar pessoas, diz aí o comunicado. O Ministério Público Federal ainda ressalta que diversos pastores são contra a pregação de Valadão baseada em discurso de ódio. Criticaram as ofensas do pastor sobre a comunidade, que usa a Bíblia para justificar as suas falas preconceituosas. Depois de toda essa polêmica envolvendo o pastor André Valadão, começaram a ter manifestações, inclusive teve uma manifestação na Praça da Estação em Belo Horizonte, onde o movimento LGBTQIA+, mandou aí um recado para o pastor André Valadão, e você vai ver esse recado comigo agora. Está ocupada por várias religiões. O nosso país é um país laico e nós não vamos nos calar. André Valadão, nós não te queremos na cadeia, nós te queremos pagando uma multa que você não vai dar conta para a comunidade LGBTQIAPN+. Reparação histórica por todos. E para provar que é para todos, nós vamos começar aqui com uma igreja, gente, duas sapatão, pastoras, vem aqui falar, esse povo pode, porque o André Valadão disse que não. Pode sim, nós estamos aqui hoje para dizer para vocês que tem um lugar que acolhe vocês, que ama vocês e que é possível vocês serem felizes sim. Boa tarde! A palavra de Deus diz, presta atenção, a palavra de Deus diz que o Senhor tem pensamentos de paz, tem pensamento de vida ao nosso respeito, e não pensamento de morte, e não pensamento de mais. Ei, escute, orgulhe-se, porque Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você, e Ele ama-nos tanto que tem um lugar reservado para você, que te acolhe, que te abraça e que te aceita. Obrigado por essa entrada triunfal comigo. Comunidade Cidade de Refúgio Belo Horizonte! E um grito bem gostoso pro André Valadão, aquela vaia que ele merece, que ele escute lá de onde ele está. Isso é pra você, André Valadão, e toda a sua força de fascistas. Agora eu quero saber mesmo de você. Dê a sua opinião direta e sincera sobre esse assunto. Eu quero muito saber a sua opinião. Para mim vai ser um prazer estar lendo e podendo responder ela. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber aí as nossas notificações. Se você puder dar um toque no botão curtir para nos apoiar, isso vai ser muito importante. E eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.